Aqui a gente já consegue ver que apenas 4 das 32 passaram nesse primeiro filtro. E a pergunta que eu vou responder nesse vídeo é: dessas 4, quantas ações que os grandes players estão comprando em maio realmente têm margem de segurança para o investidor comum? Então fica no vídeo que eu vou te apresentar exatamente quais são essas ações. Então, antes de mais nada, a gente vê que todo mês que entra aí saem várias listas de recomendações dos grandes players, que a gente chama aqui de tubarões da bolsa, com a listagem de ações que eles colocam nas carteiras recomendadas de dividendo. Então aqui eu estou no site da DVFN e eu tenho aqui primeiro as recomendações, né, das carteiras de dividendo. A gente tem 32 ações, dentre elas aqui as mais recomendadas: Petro 4, Itaúsa, Bradespar, BB Seguridade, Copel, dentre outras, tá? Aqui a gente tem uma divisão por corretora: Ágora, Terra Investimentos, BB Investimentos. Cada uma dessas aqui, até Santander, com as suas recomendações, seus tickers e seus pesos aqui. Isso é legal para a gente ter como referência, tá? Então vamos direto para o código aqui, ó. No código do garimpo, eu carreguei aqui os dados da semana passada, de sexta, que a gente tinha ali 173 ações. Vou usar a mesma base de dados, por quê? A ideia aqui basicamente é pegar aquela lista de 32 ações, jogar e fazer o comparativo com as ações da bolsa, que já vem com valor atualizado, dividendo atualizado, todos os indicadores atualizados, beleza? A ideia é a gente fazer isso de para, filtrar somente as 32 com todos os indicadores atualizados, passar no filtro do garimpo, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Quando ele já rodou aqui, a gente percebe que no primeiro filtro ele já não removeu nenhuma por liquidez. Aqui na calibragem de parâmetros eu coloquei PL de 3 até 15, PVP de meio até 4, dividendo yield de 6 até 14 e o ROI mínimo de 15. Como após executar a varredura aqui, a gente consegue ver que das 172, 73, que 23 foram aprovados. Então aqui a gente já tem uma informação importante. Das recomendações das 32, 9 ou mais foram embora nesse primeiro filtro. Aqui a próxima etapa é o que? Verificar quais as ações estão dentro das aprovadas, ou seja, eu vou pegar as 32 ações que a gente tem aqui listadas na notícia, comparar com todas as 23 aprovadas, beleza? Eu faço aqui nesse código aqui bem simples, que basicamente é verificar as ações do tubarão, as ações de tubarões que eu tenho, e verificar quem que está nessa lista das aprovadas. O resultado aqui eu tenho que 4 foram aprovadas, né? 4 passaram, mas quais são essas 4? É isso que a gente vai ver em seguida. Agora aqui eu vou fazer o processo de calcular o preço teto para cada uma daquelas 4 que foram aprovadas, beleza? O que ela tem como resultado aqui? Deixa eu dar um zoom para vocês verem. A gente tem Itaúsa, Semig, Itube e Taesa, com seus respectivos preços atualizados, dividendo yield atualizado, todos os pontos atualizados, inclusive o nosso score Pepita, que é a nossa métrica que salva a nossa carteira aqui, tirando o que não presta do que de fato presta. A gente já consegue ver aqui alguns pontos interessantes, né? Dividendo, então, o primeiro filtro lá da dividendo, né? Dividendo acima de 7, tá bem ótimo. O ROI acima de 15, aqui inclusive está até acima de 17, então já passou bem por alto. O PVP abaixo de 2,5, então ok também. Dessas daqui a gente já percebe o que, cara? As maiores recomendações, Petro, Bradespar, Alus, elas foram de base, né? Elas nem sequer passaram. E agora o que a gente vai fazer? Dessas aqui eu vou colocar ainda passar no último filtro, verificar quem que tem margem, quem que não tem. Das minhas candidatas, o que a gente tem aqui? A gente tem agora todas elas com o preço limite. Ó, então a Itaúsa está com preço 13, mas o preço limite está 12,49. Taesa, preço limite de 61,04. E por fim, o que eu quero aqui como resultado final? Eu quero apresentar somente as ações que tenham preço abaixo do preço limite. Fazendo o último filtro, o que a gente tem como resultado? Apenas as duas que eu prometi lá no início do vídeo, né?
duas ações, CEMIG e Taesa. Ambas estão com dividendo excepcional aqui, interessante, e estão abaixo do preço limite, tá, do Bazin. A CEMIG que está com preço de 12,54, preço limite de 20,93, Taesa, preço atual de 42,54 e um preço limite de 61,04. Então esse é o resultado final, né, daquelas 32 recomendações dos grandes tubarões. O que o garimpo disse, cara, o que vale você olhar com mais calma são essas duas aqui. Interessante que são duas ações no setor de energia elétrica. Então aqui fica a pergunta, né? E aí, o que você acha? Concorda com esse feito do garimpo? Tem alguma ação que deveria estar aqui nesse resultado final? Deixa aqui no comentário que a gente vai discutindo. Beleza? Pessoal, então esse foi o vídeo analisando as recomendações dos tubarões. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza? Eu sou o minerador de ações, seu parceiro de código de bolsa. Até a próxima extração. O processo mostrou uma coisa que parece óbvia, mas quase ninguém pratica. Você pode mapear o movimento dos grandes, mas só deve agir quando o preço te permite. Isso não é recomendação de compra, é filtro. E entender o filtro é separar o investidor iniciante do investidor que pensa. Na próxima vez que você olhar uma lista de ações que os tubarões estão comprando, você vai saber que precisa de uma segunda pergunta. Qual a margem nisso?